Heitor sempre acreditou que a vida era uma equação exata. Esforço mais controle igual a sucesso. Ele tinha tudo sob rédea curta. Carreira sólida como bancário, apartamento impecável, uma planilha até para os momentos de lazer. Mas tudo isso desmoronou quando ele recebeu um diagnóstico que não cabia em nenhuma célula do Excel. Uma doença neurológica degenerativa, progressiva, incurável. De uma hora para outra, tudo o que ele tentava segurar com força escorregou pelos dedos. A vida que ele achava ter domado virou uma avalanche. E foi nesse colapso que ele aprendeu uma das verdades mais duras e mais libertadoras que alguém pode descobrir. Quanto mais você tenta controlar a vida, mais você se distancia de vivê-la de verdade. Às vezes, o que parece uma injustiça brutal é só a forma que o universo encontrou de nos tirar do piloto automático. Você já parou para pensar no quanto da sua vida é gasto tentando evitar que algo dê errado? E se ao fazer isso, você estiver bloqueando justamente aquilo que poderia te transformar? A verdade é que o medo nos vicia em controle. E o controle nos distancia da entrega. Aquela entrega silenciosa que só acontece quando a gente para de resistir. Heitor não queria perder sua independência, sua rotina, nem muito menos seu orgulho. Mas foi exatamente na perda que ele encontrou uma nova forma de existir. Não é que a dor dele fez sentido logo de cara, porque não fez. Mas quando ele precisou voltar para o interior e encarar o irmão com quem não falava há 20 anos, algo começou a se quebrar dentro dele. E dessa quebra, aos poucos, nasceu espaço para algo que ele nunca soube nomear: liberdade. A casa do irmão ficava num vilarejo minúsculo, cercado de estrada de terra e silêncio. Era o tipo de lugar onde as janelas permanecem abertas mesmo à noite, onde os vizinhos ainda batem a porta só para conversar. Heitor chegou ali como quem é empurrado contra a própria vontade, com as malas numa mão e a sensação de fracasso na outra. O cheiro da madeira antiga, das cortinas guardadas há décadas, da poeira acumulada no rodapé, tudo parecia provocá-lo. Como se aquele lugar soubesse que ele tinha voltado derrotado. O irmão, Daniel, o recebeu sem expressão. Não houve abraço, nem sorriso. Apenas um aceno contido e o caminho até o quarto dos fundos, com uma cama de solteiro e um criado mudo improvisado com uma cadeira. Heitor também não tentou iniciar conversa. O silêncio entre eles era antigo, denso, quase sólido, feito de mágoas não discutidas, palavras engolidas, orgulhos inflados demais para caberem no mesmo cômodo. 20 anos sem se falar, quebrados apenas por mensagens frias durante o enterro da mãe. Agora estavam ali, dividindo a mesma casa como dois estranhos que sabiam demais um sobre o outro, mas fingiam que não. Nos primeiros dias, Heitor repetia a velha rotina mental. Tentava acordar no mesmo horário, anotava seus sintomas num caderninho, controlava os horários dos remédios, os minutos de caminhada. Mas ali o tempo parecia se recusar a ser medido. Os dias não tinham pressa e as noites vinham como um cobertor pesado. O barulho do galo substituía o despertador. O sino da capela marcava as horas, mas nem sempre ele sabia quais. E foi nesse ritmo novo, quase imóvel, que ele começou a perceber as coisas pequenas que antes passavam batidas. O ranger do assoalho, o som do vento atravessando as folhas, o cheiro do café recém-coado vindo da cozinha nas manhãs em que Daniel acordava antes. Eles não falavam muito. Às vezes passavam dias inteiros sem trocar uma palavra. Mas os gestos começaram a ganhar valor. Um prato colocado a mais na mesa. Um cobertor dobrado com cuidado no sofá. Um bilhete deixado com o horário da consulta médica. Pequenas gentilezas que não pediam reconhecimento, mas carregavam peso. Heitor começou a perceber que, mesmo calado, Daniel estava dizendo tudo aquilo que nenhum dos dois sabia como falar. E isso o desarmava. Foi numa tarde nublada que tudo começou a rachar de vez. Heitor se irritou por ter deixado cair uma xícara no chão. As mãos já não obedeciam como antes. Ele se abaixou com dificuldade, tentando limpar os cacos, mas não conseguiu. Ficou ali, sentado no chão da cozinha, as mãos tremendo, a respiração pesada. Daniel entrou e, sem dizer nada, agachou ao lado dele. Pegou os pedaços, varreu com cuidado, limpou o café derramado. Heitor quis pedir desculpas, mas a voz falhou. Então, num esforço quase involuntário, disse baixo: "Eu odeio isso." Daniel respondeu só com um "eu sei." A partir daquele dia, alguma coisa mudou. Não houve uma conversa reveladora, nenhuma catarse dramática, mas eles começaram a se encontrar no meio do caminho, não nas palavras, mas nos silêncios. Começaram a fazer pequenas tarefas juntos: lavar o carro, cuidar da horta, ouvir futebol no radinho velho da sala. Heitor começou a lembrar de quando eram crianças, das tardes em que jogavam bola no quintal da avó, das brigas bobas e das noites em que dividiam o mesmo cobertor para fugir do frio. Essas memórias vinham sem aviso, carregadas de uma melancolia doce, e quase sempre terminavam com um nó na garganta. Heitor começou a aceitar que talvez algumas dores não tenham explicação, e nem precisam ter. Ele passou a ver o irmão não mais como o culpado por uma distância, mas como alguém que também sofreu com ela. E com isso, parou de tentar encontrar culpados para tudo. Começou a caminhar devagar pelas trilhas da vila, às vezes sozinho, outras vezes ao lado de Daniel, trocando poucas palavras,
mas dividindo o mesmo silêncio, agora leve. Certa noite, sentados na varanda, Daniel disse, quase como quem fala com o próprio vento: "A gente perdeu muito tempo, né?" Heitor demorou um pouco para responder, mas quando falou, foi sem raiva, sem lamento, só com a simplicidade de quem finalmente entendeu o que importa. Ainda dá para ganhar o que sobrou. O tempo avançava sem alarde, como só acontece nos lugares em que as horas têm mais paciência que pressa. E com ele, a doença também seguia o curso. Heitor passou a depender cada vez mais do irmão para tarefas simples. Subir um degrau, fechar um botão, levar uma xícara até a mesa. Tudo exigia esforço. E às vezes ajuda. No início, ele sentia vergonha. Aquele homem que lidava com milhões no banco agora precisava que alguém o lembrasse de tomar água. Mas em vez de se afundar nisso, começou a enxergar outra coisa. Existia uma vida ali, mesmo no corpo que falhava. A fragilidade do físico escancarou a força que ele nunca tinha treinado, a da alma. O orgulho, que antes era seu motor, foi dando lugar a uma humildade nova, quase tranquila. Heitor começou a observar melhor as coisas ao redor. As mãos calejadas de Daniel enquanto cortava lenha, os olhares rápidos que os vizinhos trocavam nas manhãs de feira, o carinho tímido da moça da farmácia ao perguntar se ele estava dormindo bem. Coisas que antes passariam despercebidas, agora pareciam carregadas de sentido. Num fim de tarde, sentado na cadeira da varanda, ele viu duas crianças brincando com uma pipa feita de sacola plástica e vareta de bambu. A pipa era torta, desequilibrada, mas mesmo assim subia com esforço. Aquilo tocou alguma coisa lá dentro. Pela primeira vez em muito tempo, ele chorou sem raiva, sem medo, sem esconder. As lágrimas não vinham da dor física, mas de uma saudade, a de si mesmo. Não do homem de terno e gravata, mas do menino que um dia acreditou que o céu era logo ali, onde a linha da pipa terminava. A cada semana, ele se tornava mais dependente, mas curiosamente, isso não o tornava menor. Era como se ao perder o controle, ele ganhasse visão. Tudo o que antes era prioridade, carreira, títulos, números, parecia distante agora. E o que antes ele chamava de perda de tempo, começava a se mostrar essencial. Ouvir uma história do vizinho mais velho, alimentar os pássaros com as crianças da rua, passar as tardes sentado, sem pressa de levantar. Daniel, que antes era só silêncio e rigidez, foi se abrindo devagar. Começou a contar histórias da infância que Heitor nem lembrava. Falava do pai, da mãe, de como se sentiu deixado para trás quando o irmão se mudou para São Paulo. Heitor escutava em silêncio, mas por dentro algo se alinhava. Ele não se defendia mais. Não precisava vencer uma discussão. Apenas ouvia, e isso bastava. Em troca, começou a compartilhar também. Falou de seus medos, das angústias, dos erros que hoje via com outros olhos. Aos poucos, os dois pararam de falar apenas sobre o passado e começaram a falar sobre agora. Certa manhã, durante o café, Daniel perguntou se ele queria dar uma volta na praça. Era longe e exigiria a cadeira de rodas. Heitor hesitou, mas aceitou. Enquanto o irmão empurrava devagar pelas ruas de pedra, os dois iam olhando tudo como se estivessem vendo pela primeira vez. As casas simples, o coreto velho, as flores nas janelas. Um senhor os cumprimentou com um chapéu. Uma criança ofereceu um desenho e uma senhora disse: "Bom ver vocês juntos." Nenhum dos dois respondeu, mas sorriram ao mesmo tempo. Mais tarde, quando voltaram, Heitor dormiu como não dormia há dias, profundamente. E sonhou com algo simples. Ele e o irmão sentados num banco, vendo o pôr do sol, sem falar nada, sem precisar resolver nada. Apenas ali, presentes. Quando acordou, sentiu que algo tinha mudado. Não era o corpo. Ele continuava fraco. Era dentro. Uma espécie de alívio, não de cura, mas de aceitação. Pela primeira vez, ele não sentia que estava perdendo a vida. Sentia que, enfim, estava nela. O tempo não parou de correr. A doença também não. Mas agora Heitor não tentava mais vencê-la. Em vez disso, acordava a cada dia disposto a sentir o que dava para sentir. A vida dele não era mais uma sequência de metas, mas de momentos. E isso bastava. Havia paz nos detalhes. Havia beleza. Até mesmo na despedida que cedo ou tarde chegaria. Mas até lá, ele seguiria ali. Presente, inteiro, mesmo que o corpo já não fosse mais. Com o passar dos meses, Heitor foi percebendo que o tempo ali não obedecia aos mesmos ponteiros que um dia o escravizaram. Não havia filas, pressa, meta do dia. O único lembrete de que a vida estava andando era o sino da capela no alto da colina, que tocava em horários aleatórios, como se marcasse apenas o que realmente importava. A missa das manhãs, o casamento de algum vizinho, ou uma despedida. Aqueles toques longos e graves atravessavam a vila como um sussurro de eternidade e, estranhamente, ofereciam conforto. Ele passou a caminhar menos por conta da progressão da doença, mas observava mais. Do quarto simples onde dormia, via um campo aberto atrás da casa. Às vezes, crianças brincavam ali. Em outros dias, era só mato balançando com o vento e 1 ou 2 cavalos pastando ao longe. Mas mesmo quando estava vazio, aquele campo parecia cheio de vida.
Era um espaço que não exigia nada, nem pressa nem explicações. E sem perceber, Heitor começou a desejar o mesmo para si, existir sem a obrigação de provar o próprio valor o tempo todo. Daniel seguia ao lado, com seu jeito seco e coração escondido nas ações. Tinha dias em que os dois ficavam horas sem trocar uma palavra sequer. Só dividiam o espaço, o cheiro do café, o som dos galos ou dos cachorros latindo longe. Mas havia uma paz nova nesse silêncio, diferente daquele do começo, que era pesado e carregado de história não dita. Agora era um silêncio mais leve, quase companheiro, como se não fosse mais preciso dizer muito. Heitor começou a se apegar aos pequenos rituais. Colocar a cadeira de rodas sob o sol da manhã, ouvir o sino e tentar adivinhar a razão, assistir os velhos jogando dominó na praça aos domingos. Cada gesto, por menor que fosse, trazia algo que ele nunca deu importância antes: presença. Ele não estava mais pensando no que viria, nem preso ao que já foi. Estava ali, respirando, existindo, sentindo o vento nos braços. Certa tarde, Daniel trouxe uma caixa antiga, guardada no sótão da casa. Dentro, fotos dos dois ainda garotos, cartas que nunca foram enviadas, brinquedos de madeira, pedaços de uma infância que parecia ter se perdido no tempo. Sentaram-se lado a lado, em silêncio. Folhearam as lembranças como quem toca relíquias de outra vida. Em uma das fotos, estavam abraçados, cobertos de lama depois de uma queda de bicicleta. Ambos riram. Riram como não faziam há anos. Naquela noite, Heitor demorou a dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo os grilos lá fora, tentando lembrar em que momento tudo tinha começado a apertar tanto dentro dele. Quando foi que passou a medir o valor da própria vida por produtividade? Quando foi que trocou tardes como aquela por reuniões que esquecia no dia seguinte? Não tinha resposta, mas agora também não precisava ter. Pela primeira vez, sentia que o tempo não era seu inimigo. Com a ajuda de Daniel e de um caderno que ganhou da vizinha, passou a registrar momentos simples, não em forma de metas, mas de sentimentos. Hoje o céu estava cor de laranja. Daniel me deu café sem que eu pedisse. A senhora do armazém me chamou de querido. Eram anotações quase infantis, mas que ao reler o faziam sorrir. Era como se a alma estivesse aprendendo a se expressar de novo, sem pressa, sem filtro, sem aprovação de ninguém. Um domingo, enquanto estavam na varanda, o sino da capela tocou 3 vezes. Daniel comentou que era um nascimento. Uma criança da vila tinha vindo ao mundo. Heitor ficou quieto por um tempo e depois disse: "Tem algo de bonito nisso. Alguém chegando enquanto outros estão partindo. Tudo no mesmo lugar." Daniel apenas assentiu. E os dois ficaram ali, olhando o horizonte, como se entendessem que o tempo verdadeiro não era o que passava no relógio, mas o que acontecia dentro da gente. O campo atrás da casa ganhou outro significado. Não era mais só paisagem, era o símbolo do tempo real, aquele que não corre, nem atrasa, que simplesmente é, assim como eles agora. E foi ali, entre grilos, vento e um sino distante, que Heitor se permitiu algo que há muito não fazia: respirar fundo, fechar os olhos e não pensar em nada. Os dias começaram a ficar mais silenciosos. Não o tipo de silêncio desconfortável, mas aquele que preenche. O corpo de Heitor já não respondia como antes. Os dedos, antes firmes nos relatórios bancários, agora tremiam mesmo parados. As pernas, cada vez mais frágeis, tinham dificuldade até para sustentar o peso do próprio corpo. Mas dentro dele, algo diferente acontecia. Quanto mais o corpo se apagava, mais a alma ganhava espaço, como se por não conseguir mais controlar o exterior, ele fosse enfim levado a mergulhar de vez no que importava por dentro. Não era fácil. Tinha manhãs em que acordava irritado. Outras, em silêncio, deixava as lágrimas escorrerem sem motivo aparente. Tinha dias em que se perguntava por que aquilo estava acontecendo com ele, mas já não esperava respostas. Não tentava lutar contra, apenas sentia. E isso, de um jeito estranho, trazia leveza. Aceitar que não estava mais no controle tirava um peso que ele carregou por décadas sem perceber. Daniel continuava ao lado, firme, mas sem invadir. Com o tempo, aprenderam a se comunicar com gestos e olhares. E mais que isso, com presença. Heitor já não pedia ajuda com vergonha, pedia com naturalidade, com um olhar cansado que dizia "não consigo", e Daniel respondia com um "tudo bem" que não precisava ser dito. A relação entre os dois deixou de ser marcada por pendências do passado. Agora era construída por um cuidado silencioso, dia após dia. Uma tarde, a vizinha trouxe um rádio velho que ainda funcionava. Heitor passou horas ouvindo músicas que não escutava há décadas. Quando tocou uma canção que a mãe deles cantava enquanto lavava roupa no quintal, ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu dor, nem medo, nem saudade. Só sentiu. Ficou ali, entregue àquele instante. E entendeu. Era isso. Estar presente. Aceitar, soltar. Antes, ele acreditava que render-se era sinônimo de fraqueza. Hoje sabia que era outra coisa. Era coragem.
Era olhar de frente para o que não se pode mudar. E em vez de resistir, abraçar. Era deixar de lado a guerra interna que dizia que tudo tinha que ser do seu jeito. Era confiar que a vida, mesmo com todos os seus desvios, ainda podia ser bonita. Heitor já não sonhava em vencer a doença. Sonhava em aproveitar os dias bons. Um café quente na varanda. Uma conversa curta com Daniel. O barulho do vento batendo nas folhas do campo atrás da casa. Não fazia planos. Não fazia listas. Vivia o que dava para viver. Sem culpa, sem medo de perder o que já não tinha como segurar. Certo dia, o médico veio até a casa, sentou-se com os dois e falou sobre os próximos passos, o avanço da doença, os cuidados paliativos, as limitações futuras. Heitor ouviu tudo com serenidade. Não se desesperou. Quando o médico foi embora, ficou um tempo em silêncio. Depois olhou para Daniel e disse: "Não sei quanto tempo eu tenho, mas acho que pela primeira vez isso não me assusta." Daniel desviou o olhar, visivelmente engasgado, mas segurou firme a mão do irmão. E ali, naquele gesto, sem promessas nem discursos, os dois selaram um acordo invisível. Até o fim, estariam juntos. Não como vítimas do tempo perdido, mas como dois homens que, mesmo tarde, encontraram o caminho de volta. Na última semana de outubro, a vila recebeu uma frente fria inesperada. O céu ficou acinzentado. Os galhos das árvores balançavam com força. Heitor passou a dormir mais. Os médicos disseram que era esperado, mas não havia medo na casa. Havia cuidado. Daniel sentava-se ao lado da cama com um livro aberto, às vezes lendo, às vezes apenas virando páginas em silêncio, como se o som do papel trouxesse algum tipo de companhia. Em uma dessas tardes, Heitor acordou, olhou pela janela e viu o campo lá fora coberto de névoa. Sorriu fraco e disse: "Tem algo bonito naquilo que a gente não consegue segurar." Daniel assentiu sem saber exatamente o que dizer, mas entendeu. Não era uma despedida, era um reconhecimento. A aceitação de que certas coisas só florescem quando a gente para de tentar controlar tudo. Naquela noite, enquanto o sino da capela tocava distante, Heitor dormiu com os olhos voltados para o campo, o corpo cansado, a respiração leve e uma calma tão profunda que parecia tocar tudo ao redor. Não havia mais listas, nem metas. Havia só o agora. E dentro dele, uma paz que nunca fez parte de nenhum dos planos. Se essa história tocou algo aí dentro e te fez repensar o ritmo em que você tem vivido, fica por aqui com a gente. Tem muita vida escondida nas histórias que ainda vamos contar. Se inscreve no canal e vem caminhar mais devagar com a gente.